Olá a todos, tudo bem? Espero que todos tenham tido uma ótima semana. E desde já vou pedir desculpa por essa voz um pouco fanha, porque estou saindo de um resfriado. Mas como o compromisso aqui é postar, né, toda semana um vídeo explicando sobre direito previdenciário para vocês. Então, vou fazer assim mesmo, e o que importa aqui é o conteúdo, é trazer informações para que vocês conheçam mais sobre os seus direitos. E hoje eu venho falar com vocês sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. Uma primeira informação assim importante é que, segundo os dados do IBGE, cerca de 24% da população brasileira tem alguma deficiência. Então, assim, a gente está falando de uma parte considerável da população e que muitos não sabem dos seus direitos, muitos não sabem como proceder e muitos também não sabem que tem um regime beneficiado, né? Um regime assim, com requisitos mais benéficos, com requisitos menos rígidos para se aposentar. Inclusive, eu vou falar sobre a questão do valor. Foi uma das aposentadorias que não sofreu um impacto muito grande pela reforma da Previdência, tá bom? Então vamos lá. Primeiro é importante a gente definir quem é a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência é aquela que tem algum impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Esse impedimento faz com que ela não consiga participar da sociedade, da comunidade, e impede igualdade com as demais pessoas. Então, essa é a definição de pessoa com deficiência para a lei. E aí, mas assim, toda pessoa que tem qualquer tipo de impedimento, de deficiência, tem direito à aposentadoria ou algum benefício em relação à questão previdenciária. Vamos colocar aqui, eu durante muitos anos, eu usei óculos, ou seja, eu tinha uma deficiência física, uma deficiência que, para que eu pudesse enxergar melhor, eu precisava de um óculos. Eu fui lá, fiz uma cirurgia, fez a correção, hoje eu não tenho. Mas para vocês terem noção que essa é uma deficiência leve. Uma deficiência assim, não é grave, não é leve, assim, ela é bem simples, né? Mas tem gente que a deficiência visual ela é bem mais avançada. Então, assim, a gente vai averiguar o caso a caso. E aí, a lei, ela estabelece 3 tipos de graus de deficiência, que é o grau leve, médio e grave. Então, para que você tenha direito à aposentadoria da pessoa com deficiência, você tem que ser enquadrado em um desses 3 graus. E aí que vem essa questão. Como é feito essa apuração de qual é o grau da minha deficiência? É através de uma perícia. E é uma perícia no INSS que vai definir qual é o grau da sua deficiência. Então, definido esse grau, aí nós vamos para a questão de qual é os requisitos para a minha aposentadoria. Nós temos 2 tipos de aposentadoria da pessoa com deficiência. A aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Primeiro eu vou falar com vocês aqui sobre a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, tanto o homem quanto a mulher, para se aposentar por idade são 2 requisitos. O primeiro deles é o tempo de contribuição. Você tem que ter trabalhado 15 anos com a deficiência, ou seja, eu adquiri a deficiência, eu já nasci com essa deficiência, eu trabalhei pelo menos 15 anos sobre a influência dessa deficiência, que me torna mais laborioso o meu trabalho, mais difícil. E aí, além disso, o requisito da idade, que para o homem é 60 anos, para a mulher 55. Então, assim, homem 60 anos mais 15 anos trabalhado com essa deficiência tem direito. Mulher 55 mais 15 anos trabalhados com essa deficiência, ela também tem direito a essa aposentadoria. E aí, qual é o valor da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência? O valor da aposentadoria, ele é assim, você vai pegar e vai fazer a média dos 80% se a sua aposentadoria ocorreu, se você preencheu os requisitos antes da reforma da Previdência, ali em novembro de 2019,
a aposentadoria era calculada da seguinte forma: você pega a média dos seus maiores, dos 80% maiores salários de contribuição, dessa média vai incidir um percentual, que é 70% mais 1% de ano de tempo de contribuição. Então, nesse caso, assim, como é exigido um mínimo de 15 anos de tempo de contribuição, a aposentadoria da pessoa com deficiência partia de 85%, ou seja, 70% mais 15 anos de tempo de contribuição, ou seja, 1% a cada ano, né? Então chegava a 85%, podendo até superar 100%. Qual é a diferença que ocorreu com a reforma da Previdência? É que eu pegava só os 80% maiores, ou seja, aqueles salários menores, os 20% menores, eu descartava. Agora, com a reforma da Previdência, eu pego 100% dos salários de contribuição, ou seja, não há descarte nenhum. Lembrando que essa contagem dos salários é a partir de julho de 1994, tá bom? E agora eu vou falar com vocês sobre a aposentadoria por tempo de contribuição. Essa aposentadoria, só uma informação, não sei se eu não estou lembrado agora se eu falei ou não, esse tempo, esses 15 anos de tempo de contribuição com a deficiência, ela independe se ela é de grau leve, médio ou grave. Pouco importa. Tendo a idade, trabalhando com esses 15 anos, preencher os requisitos. Agora, para a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, vai impactar o grau da deficiência, se ela é de grau grave, médio ou leve. Por quê? Vamos colocar aqui, ó. Se o seu grau de deficiência é leve, serão necessários 33 anos de tempo de contribuição para o homem e 28 anos de tempo de contribuição para a mulher. Se o grau da sua deficiência for médio, são 29 anos de tempo de contribuição para homens, 24 para as mulheres. E para aquelas deficiências de grau grave, são 25 anos de tempo de contribuição para os homens e 20 para as mulheres. Nesse caso, não é exigido uma idade mínima, sim somente o tempo de contribuição. Você preencheu os requisitos, você terá direito à aposentadoria, ok? Como é o cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição? É feito a média dos 80% maiores salários mínimos para quem preencheu o requisito até a reforma da Previdência. Depois da reforma da Previdência, é a média de todos os salários de contribuição. Nesse caso aqui, a gente está falando a média de todos os salários de contribuição, não importando aqui, não tem um percentual, é a média. Então, se a média deu R$2.000, é R$2.000. Se a média deu R$5.000, são R$5.000 a aposentadoria. Essas são as principais informações sobre as aposentadorias, tanto por idade quanto por tempo de contribuição. A aposentadoria por idade, eu não falei aqui, mas ela ainda incide o fator previdenciário, mas só se esse fator previdenciário for beneficiar o segurado. No geral, o fator previdenciário ele vem mais para prejudicar, mas nesse caso ele só vai ser aplicado se for para beneficiar a pessoa com deficiência, ok? E um último ponto que eu queria falar com vocês aqui, que também é pouco conhecido, é que é possível esse segurado, essa pessoa com deficiência, porque às vezes o que acontece, como eu comentei com vocês, a minha deficiência quando eu tinha questão de problema de visão, não seria nem enquadrado como uma deficiência leve, né? Mas tem aqueles casos em que a pessoa tem algum tipo de deficiências e ela é a deficiência grave, depois mais passa para a deficiência média. Ou então ela é média e passa para leve, ou é leve e aí a deficiência ela não existe mais. É possível fazer a conversão desses períodos, porque assim, quando eu digo para você que o tempo de contribuição para aposentadoria por tempo de contribuição de grau grave para o homem é 25 anos, são 25 anos você trabalhando com uma deficiência de grau grave. Se a sua deficiência ela for reenquadrada em outro grau, não vai, os requisitos eles vão mudar. Vocês entenderam? Então, assim,
que acontece? Você pode fazer a conversão desse tempo. Vamos supor que eu trabalhei 5 anos em grau grave, e aí eu passei para grau médio. Então eu vou pegar esses 5 anos, e aí eu passei o resto do meu tempo como grau médio. Eu vou pegar esses 5 anos e vou converter em grau médio. Então para isso existe uma tabela que o INSS faz, tanto para a conversão do tempo de trabalho entre os graus de deficiência, quando também quando essa pessoa com deficiência, ela trabalhar com atividade especial e aí passou para atividade normal. Então, assim, tem vários requisitos. Eu não vou passar aqui a tabela para vocês, porque senão ficaria algo assim chato. O importante é você saber que existe essa possibilidade, que você não vai ser prejudicado. Esse seu tempo naquele grau vai ser perdido. Da mesma forma também que eu tenho um período que eu não tinha deficiência e eu passei a ter, é possível, ou então, porque eu comentei aqui com vocês só no caso de que eu vou melhorando, mas também tem um caso que pode piorar a deficiência. Então, também há essa conversão de ambas as formas, tá bom? E assim, a última mensagem que eu queria deixar para vocês é porque é algo que eu vejo bastante, é que essa pessoa com deficiência, ela não busca o INSS de início para saber qual é o grau. E aí só vai buscar isso lá quando for dar entrada no pedido de aposentadoria. E às vezes isso vai prejudicar, o INSS vai querer enquadrar sempre na puridade, porque eu não consigo provar que o meu grau era grave desde que eu comecei a trabalhar. Então assim, você é uma pessoa com deficiência e está trabalhando, qual é o importante? É você fazer um agendamento, passar por uma perícia no INSS, para que já conste ali no cadastro do INSS que você é um trabalhador que possui uma deficiência em grau leve, médio ou grave. E aí sim você já vai ter todos os benefícios quanto a esses pontos, ao invés de você deixar para lá no futuro, daqui a 10, 15 anos, você querer comprovar uma deficiência que às vezes você teve durante um período, e aí você vai precisar de muito mais prova do que hoje, que você já convive com essa deficiência, você já a possui, e aí você só vai lá e passa por uma perícia e vai ver qual é o grau que o INSS vai te cadastrar, né? Sendo que pode ser recorrido, aí você tem todos os meios. Mas o importante é, precavenha-se, busque os seus direitos, garanta. Porque o que consta lá no cadastro do INSS é muito mais fácil de ser mantido. É bem complicado o INSS querer mudar alguma coisa que já consta lá, que já passou por uma perícia, do que você trazer, por exemplo, essa pessoa um homem com uma deficiência grave, quando for dar a entrada, fala, eu tenho direito, aí traz toda a documentação de 25 anos atrás. Olha só o trabalho que vai dar, às vezes não vai conseguir concluir que essa deficiência era grave desde lá de trás. Então, assim, seja precavido, faça o procedimento, não tenha preguiça, tá bom? Então, essa era a mensagem que eu tinha para hoje para vocês. Hoje o vídeo ficou um pouquinho mais longo, porque era muita informação, mas se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem com aquelas pessoas que vocês consideram que serão beneficiadas com esse conteúdo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.